Um time agressivo e equilibrado, era tudo o que a gente queria. E foi assim o Atlético na vitória sobre o Vasco. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, está no ar mais um Cabeça Fria, mais uma análise de um jogo do Atlético. No caso de hoje, análise de Galo 2, Vasco 0, jogo de ontem na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar a analisar esse jogo, recados de sempre, os pedidos de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. Se você quiser apoiar ainda mais o meu conteúdo, considere se tornar sócio do canal, membro do canal. São 3 categorias: a categoria apoiador por R$ 4,99 por mês, a categoria sócio por R$ 14,99 por mês, tem uma série de benefícios, participação no grupo do WhatsApp, sorteio de camisas no final da temporada, participação prioritária nas lives do canal, até churrasco no final do ano a gente vai fazer, e a opção também do sócio patrocinador, para quem quer colaborar ainda mais, R$ 99,90 por mês. É só clicar em Seja Membro embaixo do título do vídeo, pelo navegador ou pelo aplicativo, caso seu celular seja Android, que você vai ver todos os detalhes dos 3 planos, beleza? Não deixe também de deixar o like e de hypar o conteúdo, tem um botão hypar aí embaixo no seu YouTube, pode ser que tenha, pode ser que não, mas caso tenha, dê essa moral, porque também me ajuda demais. Vamos lá então falar desse jogo, porque foi uma vitória do Atlético que, como está aí no título do vídeo, o time conseguiu conciliar agressividade e equilíbrio, que era justamente o que a gente vinha cobrando. A gente vinha falando, olha, não adianta o time querer morder na garganta do adversário o jogo inteiro, porque em alguns momentos vai se expor de forma desnecessária e pode sofrer gols, até em momentos que o time já vinha ganhando o jogo. Foi o que aconteceu, por exemplo, no nosso último jogo, né, contra o Juventude e contra o Vasco. A gente viu um time bem mais equilibrado. A gente vai analisar com calma esse jogo. Vamos começar falando do cenário, né, da Arena MRV, que teve um ótimo público, né, ingressos esgotados. Mais de 42 mil torcedores compareceram à Arena. Mas 2 problemas evidentes que a gente precisa destacar, né? Antes dos problemas, aquilo que funcionou, a festa maravilhosa, o mosaico 3D antes do jogo, lindo, tudo funcionou muito bem, visualmente falando, foi uma festa muito bonita, mas 2 problemas ontem, no meu entendimento, a acústica não foi legal, e eu conversei hoje pela manhã com algumas pessoas da Arena que me disseram que tiveram a mesma impressão. Olha, parece que ontem o Voice Lift não funcionou muito bem. Hoje, a informação, né, à noite, eu tô gravando esse conteúdo ainda no período da tarde. Hoje à noite vai rolar uma reunião ali do pessoal da Arena para entender o que aconteceu, por que não funcionou muito bem. Eu posso trazer mais detalhes sobre essa história na nossa live. Hoje às 19 horas tem live aqui no canal, a nossa tradicional falazada, mas fato é que foi uma percepção minha, de várias pessoas que estiveram na Arena, inclusive de pessoas que trabalham na Arena, que ontem a acústica não estava legal. E o gramado, né? A gente tem que falar do gramado, o gramado longe do ideal, vários pontos que claramente estavam ali com areia. O clube faz aquela pintura ali, né? Dá uma disfarçada na qualidade da grama. Todos os clubes fazem isso quando tem um gramado falho, mas quando a bola rola, você vê que está longe da condição ideal. Eu não falei sobre isso na live pré-jogo, justamente porque pré-jogo não dá para você ver as falhas no gramado, justamente porque eles pintam. E eu fico chateado, tem hora, porque um ou outro comentário na internet falam, pô, o Frossar tá passando pano, porque na live pré-jogo, antes do jogo, eu não falei que o gramado tava horroroso, tava ruim, tava em condições muito abaixo das ideais. E aí não é que eu passei pano, é porque antes do jogo não dava para ver realmente essas falhas. Eu não gravei nenhum conteúdo depois do jogo, né? Teve a nossa live pós-jogo, que foi aí dedicada às entrevistas na Zona Missa, e a entrevista coletiva também do Gabriel Milito, impressões sobre o jogo. Eu esqueci do assunto gramado ali depois do jogo, estava muito feliz com a vitória e foquei nos assuntos técnicos do jogo, mas aqui o quadro Cabeça Fria é bom também por isso, pra gente lembrar aqui de assuntos que não podem passar batidos. O gramado é um deles, então a Arena precisa, de fato, trabalhar para melhorar o gramado, ou, pessoal, se não for possível, olha, realmente ali tem um problema de solo, tem um problema de luz, tem um problema de não bate sol o tanto que deveria, então, realmente, no final da temporada, tem que pensar numa troca aí para uma grama pelo menos híbrida ou até 100% sintética, porque não dá pra gente jogar num gramado ruim durante toda a temporada e durante as próximas temporadas também. O time do Atlético é muito técnico, é um time que toca a bola muito rápido, e o gramado ruim atrapalha, e atrapalha consideravelmente o jogo do Atlético.
Pausa na nossa análise para falar da Confiax. Você sabe que a Confiax tem seguro para o seu carro, para a sua moto, mas tem também consórcio, é o recado de hoje. Se você está querendo realizar o seu sonho do seu imóvel, do seu carro ou até aquela viagem dos sonhos, o consórcio da Confiax é o melhor caminho. Tem condições especiais para você que é inscrito aqui no meu canal, consórcio sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso, sem burocracia. Então escaneie aí o QR Code que está aparecendo na sua tela e faça o orçamento para o seu consórcio Confiax, beleza? Bora voltar para a análise. Vamos analisar a escalação do Galo, então, porque ontem foi um time interessante da gente ver taticamente em campo, né? O Atlético foi a campo com o Matheus Mendes no gol, uma linha de 3 defensiva que tinha o Fux, o Batalha e o Alonso, o Fux mais pela direita, o Batalha como um zagueiro central, aliás, partidaça do Batalha, jogou muita bola, anulando o Verratti ali, que é um atacante incômodo demais na bola aérea, a gente vai falar sobre isso, e o Alonso na esquerda, que realmente é outro nível do zagueiro, né? Dá uma confiança por aquele lado impressionante. O Atlético tinha 3 volantes de ofício em campo, 2 atuaram de fato como volantes, o Otávio, partidaça, para mim o melhor em campo, ao lado do Fausto Vera, que também foi bem, pode evoluir, mas foi bem, e na frente deles o Alan Franco já encostando mais no Bernard, né? O Franco jogou um pouco mais à frente, mas é também volante de origem. O Bernard sendo esse meia mais agressivo, o Paulinho ocupou um espaço que geralmente é ocupado pelo Guilherme Arana, o Paulinho foi um ala, né, sem a bola, e com a bola era um atacante pela esquerda, pela direita jogou o Scarpa na posição que ele mais rende, aliás, que jogador é Gustavo Scarpa, o Bernard eu já falei por dentro, na frente o Hulk como uma referência, sem ter o Paulinho tão perto dele, como a gente costuma ver em vários momentos essa dupla de ataque, mas o Paulinho com bola atuava também pelo lado esquerdo como um atacante, aliás, surgiu dos pés dele a jogada do primeiro gol do Galo, pelo menos o primeiro gol validado, que a gente também vai destrinchar aqui a jogada. E como que esse time do Galo estava postado em campo? Com a bola, o time tinha ali um 3-2-2-3, é uma formação diferente. Tinha os 3 zagueiros para sair jogando, a construção começava com os 3 atrás, né, como eu falei, Fux, Batalha e Júnior Alonso. 2 volantes, essa segunda linha, né, agressiva, com o Otávio e o Fausto Vera, iniciando ali a transição ofensiva, e aliás muito bem os dois têm bom passe, então facilita muito essa transição. Na frente dos dois, mais uma linha de 2 jogadores que tinha o Alan Franco com o Bernard, partidaça do Bernard também, e 3 atacantes, isso com bola, o Paulinho pela esquerda, o Scarpa pela direita e o Hulk centralizado na frente. Então com bola era esse 3-2-2-3, mas sem bola, como disse o Milito, era um 4-3-3, né? A linha de 4 formada pelos 3 zagueiros mais o Otávio, que o Milito perguntou para ele se sentia à vontade para fazer a função e por isso jogou ali, jogou muito bem, comeu a bola, partidaça do Otávio. Só que é o seguinte, era um 4-3-3 na teoria, só que o Paulinho, que era o ala sem bola pela esquerda, tinha responsabilidades defensivas claras ali de acompanhar o lateral direito do Vasco. Em vários momentos do jogo a gente viu o time do Atlético desenhado com uma linha de 5 jogadores atrás. O Paulinho afundando, acompanhando o lateral, chegava a formar essa primeira linha de marcação. Então a gente tinha os 3 zagueiros, mais o Otávio e mais o Paulinho, tirando total a amplitude do time do Vasco. O time do Vasco não tinha espaço para trabalhar pelos lados do campo porque estavam muito bem marcados, né? O Atlético conseguiu fechar muito bem esses espaços, que jogando contra um time que joga demais pelo lado do campo, por ter um centroavante de referência, é muito importante. Então eu começo aqui a destacar algumas situações defensivas, porque para mim a vitória de ontem, segura como foi, sem sofrer gols, que é algo que não acontecia com o Galo já há algum tempo, passa muito por essa formação defensiva do time, porque ofensivamente o time estava muito bem posicionado, é bem treinado e tem muita qualidade. Esses caras vão incomodar os adversários. Eu falei isso no jogo contra o Juventude. Com a formação que a gente tem de ataque, ontem a gente nem tinha um Arana, a gente vai levar perigo para qualquer adversário sul-americano, nem é só brasileiro. E vai, de fato. Só que defensivamente o time também precisa estar equilibrado. E ontem estava. Então você tinha, em alguns momentos, como eu disse, essa linha de 5 atrás, o Paulinho ajudando a recompor, tirando a amplitude do time do Vasco, né, por aquele lado. Você tinha na frente da zaga o Vera, que é volante, é um jogador que, em alguns momentos, quando sente que dá, progride, tenta uma finalização de fora. Ontem estava dentro da área, até cabeceando em um daqueles lances ali na blitz do Atlético no primeiro tempo, mas sem a bola. Ele sabe guardar a posição, ele sabe ocupar o espaço dele e ter uma marcação bem feita ali na frente da área,
facilita demais a recomposição defensiva do time, diminui muito as chances do adversário encaixar jogadas de contra-ataque, que é o que eu vinha pedindo. Esse time do Milito é muito bom, mas precisa ser um pouco mais equilibrado defensivamente, precisa se expor um pouco menos, precisa atacar com um pouco mais de estrutura defensiva para evitar contra-ataques, e ontem foi exatamente o que aconteceu. E, enfim, palmas para o Milito e palmas para o time que soube executar muito bem. O Paulinho, numa posição que não é a dele, jogou muita bola, foi essencial no primeiro gol. O Otávio, aulas de volante, brincadeira que jogou de bola o Otávio, volante zagueiro, né, sem bola. O Vera foi bem, o Franco foi muito bem, partidaça. O Bernard dá outra dinâmica no meio campo. Eu até perguntei a ele na zona mista se ele está positivamente surpreendido ou surpreso com a qualidade do jogo dele do ponto de vista físico, né? O tanto que ele está conseguindo suportar, porque o futebol brasileiro é muito pegado, muito disputado, e ele disse que sim, que ele ficou assustado, né, no bom sentido, com o tanto que ele está conseguindo entregar fisicamente já nesse início. O Scarpa pela direita, aulas de jogador por ali também. Eu até brinquei no Twitter que nas escolinhas de futebol, se um dia tá molhada a quadra, tá chovendo, a quadra não é coberta, então os meninos estão cansados, leva todo mundo para uma sala de aula, coloca num telão lá ou numa TV um vídeo do Scarpa cruzando bola na área, aula teórica de cruzamento. Assistam aí, porque é impressionante a facilidade que tem o Scarpa com o pé esquerdo. Colocou com a mão a bola na cabeça do Hulk no lance do nosso primeiro gol. Então, antes da gente começar a analisar aqui o time, ou o jogo, né, de uma forma mais cronológica, vale esses destaques. Um time que com bola sabia o que fazer, né, e tinha a agressividade do Paulinho pela esquerda, tinha o Bernard muito dinâmico por dentro, tinha o Scarpa dando aula de futebol pelo lado direito, tinha chegada de um ou outro jogador quando necessário, o próprio Franco encostando em vários momentos, e tinha o Hulk na frente, que ainda não tecnicamente, em alguns lances, o Hulk a gente conhece, ainda erra alguns domínios, ainda está no momento de resgate de confiança, mas sem dúvida nenhuma os 2 gols foram importantíssimos para isso. E sem bola, um time equilibrado, um time que não se expôs. A gente vai falar mais sobre isso, né, na análise cronológica, mas um time que soube o momento de entregar um pouco mais a bola para o adversário e se postar um pouco mais numa linha mais baixa, um time que soube ocupar os espaços e que não deixou o Vasco explorar a jogada mais forte que tem, que é o cruzamento na área para o Verratti. E aqui vale o destaque também a trinca de zaga formada por zagueiros, né, ou por um volante zagueiro que é o Batalha. Claramente o Milito vê o Batalha preparado para jogar nas 2 funções. E essa zaga do Atlético suportou e muito bem essa principal jogada do Vasco. O Vasco não incomodou, você não viu o Verratti subindo livre para cabecear, ganhando bola no alto dos nossos zagueiros, porque a gente tinha uma trinca de zaga muito sólida. O Milito deixou isso claro, inclusive. Entrou sem o Saravia, né, e com 3 zagueiros, considerando o Batalha um zagueiro, também por isso, pela forte bola aérea do Vasco da Gama. E aí algumas pessoas no Twitter vão lá e falam, pô, quando sai a escalação sem laterais, isso é a galera que está acostumada a analisar o futebol de uma forma um pouco mais rasa e de olhar para um time e precisar ver 2 laterais, 2 zagueiros, 1 ou 2 volantes, um meia, camisa 10, um ponta esquerda, um ponta direita, um centroavante. Futebol, gente, não é tão complexo quanto alguns tentam tornar ou analisar, mas também não é tão simples quanto parece, não. O time do Milito não joga com laterais que formam a linha de 4, né? Um lateral direito e um lateral esquerdo. Joga com alas, joga com 3 jogadores fazendo a zaga, e quando o Saravia joga nesse esquema, ele é zagueiro pela direita, ele não é lateral. Então ele simplesmente tirou o Saravia na função de zagueiro pela direita e colocou um zagueiro nessa função, que foi o Bruno Fux, né? Teve gente ontem analisando, por exemplo, que o Alonso jogou na posição do Arana. Não foi. O Alonso jogou como um zagueiro pela esquerda, que em alguns momentos progride com a bola porque tem qualidade para isso, mas é zagueiro pela esquerda. Estava na primeira linha, inclusive quando o time construía, né? No 3-2-2-3 que eu expliquei. Quem ocupou o espaço que o Arana ocupa de ala pela esquerda foi o Paulinho. Então é importante deixar claro que os alas do Atlético, quando o time está completo, são Arana do lado esquerdo e Gustavo Scarpa do lado direito, que não é lateral, nunca foi. A função do ala ela é bem diferente, bem mais ofensiva do que a função do lateral, quando o time tem uma linha de 4 com bola e sem bola. Então, sem esse desespero, meu Deus, o Milito inventou. Depois do jogo, esses caras somem, né? Mas antes do jogo, nossa, o time está sem laterais. O Atlético não joga com laterais e o Atlético joga com uma linha de 3 zagueiros, que pode ou não ter um lateral fazendo o zagueiro pela direita. Ontem não tinha.
em vários jogos teve, e joga com jogadores na linha do meio, né, que são os famosos alas, abertos pelos lados do campo, e ontem tinha esses caras, o Scarpa na dele e o Paulinho fazendo uma função diferente e fazendo muito bem feita, beleza? Acho que deu para explicar aqui mais ou menos como que se portou o time do Atlético taticamente em campo, e deu muito certo. Parabéns ao Milito, parabéns aos jogadores que realmente foram certeiros ali, foram precisos nas ações dentro do campo. E se você é preciso nas suas apostas esportivas, olha como eu sou bom de gancho. Está perdendo tempo se ainda não fez o cadastro na KTO, então caso não tenha feito ainda, faça o seu cadastro utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Vai começar agora os Jogos Olímpicos de Paris, então é mais uma oportunidade aí para você começar a se divertir com apostas esportivas. Lembrando, é só para maiores de 18 anos, e lembrando, aposte com responsabilidade, é para se divertir, não é para ninguém ficar milionário com aposta esportiva não, beleza? Vamos para a nossa análise mais cronológica aqui do jogo. Eu vou fazer ela um pouco menos descritiva do que foi a análise do jogo contra o Juventude, porque eu, na minha autocrítica ali dos vídeos aqui do Cabeça Fria, achei que contra o Juventude ficou um vídeo muito descritivo. Aos 12 lance tal, aos 15 lance tal, aos 18 cruzamento, e não tem por que a gente descrever o jogo e sim lembrar alguns lances que ajudam a explicar ou a analisar a partida. Então o Atlético começou o jogo muito intenso, mas muito intenso, afundando realmente o Vasco, empurrando o time do Vasco para trás, um time que com a bola tem muita qualidade, como eu falei, o Bernard jogando muita bola, o Scarpa dando muito trabalho, o Hulk é uma alternativa que mesmo quando não está bem, incomoda e segura 1, 2 marcadores ali dentro da área. O Paulinho pelo lado esquerdo com bola agredia também. O meio-campo, como tinha 3 jogadores que têm potencial de marcação, também tinha essa tranquilidade de poder um deles descolar, e na maioria das vezes era o Franco, justamente por estar nessa linha mais avançada para também dar uma opção na frente. Então era um time que de fato empurrava o Vasco para trás, criava alternativas, e aos 24 achou o primeiro gol, que foi anulado, que foi aquele lance de escanteio, e aqui vale mais um elogio ao trabalho do Milito e aos treinamentos na Cidade do Galo, né? Eu venho falando sobre isso em várias análises aqui no Cabeça Fria, aliás, fiz essa pergunta ontem ao Milito na entrevista coletiva. Esse time do Galo, com o potencial que tem de cobradores de bola parada, principalmente Bernard e Scarpa, e o Hulk para uma falta cobrada direto, eu não acho que o Hulk tem que bater, viu, gente? Escanteio, nem falta lateral jogando a bola na área, independentemente de ele não ser um atacante que tem como principal característica a bola aérea, não é aquele 9 como é o Verratti, que vai toda hora fazer gol de cabeça, ontem até fez, mas ele não é esse atacante, mas ainda assim eu acho que o Hulk tem que estar dentro da área, para um rebote, para incomodar um zagueiro, para usar a estrutura física que tem para brigar lá dentro. Se você tem caras bons na bola parada, como são Bernard e Scarpa, o Hulk para mim tem que estar dentro da área, no máximo num rebote, para se uma bola sobrar, ele finalizar de primeira e tentar um gol numa segunda bola. Quem tem que bater as faltas laterais e escanteios do Atlético são, na minha opinião, Bernard e Scarpa. E o que eu tenho cobrado é o seguinte, o Atlético, com a qualidade que tem nessa jogada, pode e deve ter mais variação nesse tipo de jogada. Então escanteio, você bate um escanteio no primeiro pau, mas tem que ter uma jogada de segundo pau também, tem que ter uma jogadinha ensaiada, uma jogada de escanteio curto. E lá contra o Juventude, a gente viu que praticamente todos os escanteios, quando o Bernard e Scarpa estavam em campo, eram cobrados fechados, né? Então os lances pelo lado direito do campo, do ataque do Galo, o Scarpa batia com a perna esquerda dele, que tem muita qualidade, buscando aquele ângulo ali, que a bola já vai na direção do gol, buscando alguma casquinha, geralmente no primeiro pau, e os escanteios do lado esquerdo do ataque do Galo, quem batia era o Bernard também, batendo essa bola fechada. É uma jogada muito forte, que pode ser muito bem trabalhada e tenho certeza que vai render gols para o Atlético, mas é importante ter variação, que é o que eu cobro sempre, né? Um time agressivo, um time que incomoda o adversário, ele precisa ter variação, com bola, sem bola, pelo alto, por baixo, de fora da área, dentro da área, e na bola parada, inclusive. E ontem a gente viu essa variação. O lance do gol do Atlético anulado, que foi um gol do Bernard, é um lance treinado. Aquilo ali não é uma sorte, a popular cagada. O cara bateu de qualquer jeito na área e do nada o Bernard, o mais baixinho do elenco, apareceu no primeiro pau fazendo gol. Não, aquilo é uma jogada trabalhada
variação do que a gente viu em Brasília. Como eu falei, em Brasília os escanteios eram todos cobrados buscando esse ângulo fechado, buscando o gol. Agora foi o contrário, a cobrança foi com aquele cruzamento que a bola vai saindo da direção do gol, tanto vai saindo, tanto faz a curva contrária que a bola acabou saindo, né? E eu acho que saiu mesmo, tá, gente? Na câmera da Globo invertida, que é a melhor câmera pra gente ver essa jogada, na minha opinião, deu pra ver que a bola efetivamente saiu. Então, mas de toda forma vale o elogio, vale aqui o destaque positivo, porque é uma jogada diferente. Mostra que o Milito está aproveitando o dia a dia na cidade do Galo para trabalhar essas jogadas ensaiadas, que tem que ser trabalhadas. Bola parada ganha jogo, bola parada desequilibra campeonato. Quem não lembra do São Paulo do Muricy, tricampeão brasileiro, que deitava e rolava de fazer gol com aquela jogada ensaiada lá do Jorge Wagner, batendo muito bem as faltas e os escanteios, enfim. Bola parada é uma jogada que desequilibra. E o Atlético tendo o potencial que tem, e ainda mais agora que vai ter cada vez mais o Lianco em campo, que entrou ontem já mostrando que é um zagueiro com muita qualidade, já mostrando que é um zagueiro muito viril, né? E certamente vai ser titular nesse time do Atlético, vai ter muitos minutos na temporada, é um cara pra gente explorar também nessa bola aérea. Então a gente tem ótimos batedores, a gente tem jogadores que podem atacar essa bola por cima e tem a alternativa também de bola parada, então de jogada ensaiada, perdão, de escanteio curto. Então que bom que o Milito concorda, né? Eu fiz a pergunta e ele disse, eu também acho que a gente precisa ter um aproveitamento maior nesse tipo de jogada. E que ele está trabalhando, que ele está treinando variação. O gol anulado de ontem foi um exemplo disso e ótimo, porque podem escrever o que eu estou falando, vai render frutos positivos para o Galo ao longo da temporada. Aos 26 minutos sai o gol, que é reflexo da qualidade absurda que esse time tem do meio para frente. O Paulinho, que, como eu falei, sem bola era um ala com muita responsabilidade defensiva, com bola era um cara que tinha espaço para trabalhar pelo lado esquerdo, e ele sabe trabalhar por ali. Aliás, no próprio Vasco, onde ele começou a carreira, lá quando moleque, 16, 17 anos, ele jogava mais como um ponta esquerda, no Galo, que ele se transformou em um segundo atacante. Estou analisando só os times que ele jogou no Brasil, tá? Sem falar no que ele fez lá na Europa. Então ele sabe jogar por ali e traz a bola, né, de fora para dentro, acha um lançamento lindo para o Scarpa, que joga bem aberto pelo lado direito, e ali, amigão, o Scarpa tendo espaço para dominar, para pensar o que ele vai fazer, para olhar para a área, esquece, ele vai colocar a bola onde ele quer, foi o que aconteceu, passe com a mão para o Hulk, que no segundo pau fez o que não é tão comum ele fazer, que é gol de cabeça, né? Foi o gol de número 50 do Hulk em campeonatos brasileiros. Eu falei lá no Twitter, você tem um craque igual o Hulk, um cara decisivo igual ele, mesmo nos momentos que ele tá mal, deixa ele lá, porque ele vai se reencontrar com as redes, vai fazer as pazes com as redes e vai fazer a diferença pro time. Foi o que ele fez mais uma vez, o Galo ali saía na frente aos 26. O Atlético continuou extremamente agudo em cima, pressionando o Vasco em busca do resultado, né, do segundo gol, incomodando, o Scarpa finalizando de fora da área. Era um time que não deixava o Vasco jogar. O Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo, foi um amasso realmente, um amasso tão grande que até fez algumas pessoas criticarem o segundo tempo do Atlético, que para mim foi de manual, para mim foi excelente também, a gente vai chegar lá. Mas o Atlético empurrou demais o Vasco para trás, e chegou ao segundo gol aos 38, um gol que deu justiça maior ao placar, 1-0 não traduzia o que era o jogo até aquele momento, só que um gol que foi um presentaço, a gente precisa ser sincero aqui, né? O Praxedes, meio campista do Vasco, deu um passe para trás totalmente, enfim, se fosse um jogador do Atlético ia estar todo mundo puto, a palavra é essa hoje, porque é um presente para o atacante adversário, e aí, meu amigão, deu o passe para trás e a bola caiu no pé do Hulk com espaço para progredir, não tem jeito. A gente até deu uma dose de sorte, porque me parece que o Hulk não percebeu a aproximação do Léo Pelé, que é bom zagueiro, diga-se de passagem, e o Hulk estava preparando o corpo ali para tomar a decisão com muita calma, e quando ele assustou, o Léo quase que conseguiu o desarme. A gente deu sorte que no bate-rebate ali a bola sobrou para o próprio Hulk, o Léo Jardim ficou para trás, e aí o Hulk finalizou com raiva, né? Explodindo a rede ali, como que a gente sai, zica, vai embora, pelo amor de Deus, 2-0, gol do Galo. E aí comemora muito também, e ali o Atlético ampliava a vantagem, como eu disse, dava mais justiça ao placar, porque 1-0 não traduzia o que era o jogo, foi um amasso de bola realmente no primeiro tempo, e o Galo fazendo 2-0 ficava um pouco mais dentro da realidade o placar da partida. Aos 43, quase sai o terceiro gol do Galo, numa jogada novamente do Scarpa pela direita, um cruzamento rasteiro. O Alan Franco aparece meio que de carrinho ali, trombando na bola do jeito que deu, empurrar a bola na direção do gol, e o defensor do Vasco consegue afastar ali
praticamente debaixo da trave, né, em cima da linha, praticamente não foi em cima da linha, houve até uma dúvida ali naquele momento se a bola tinha entrado ou não, salvo engano quem tirou essa bola foi o Paulo Henrique, o PH, aquele lateral que passou no Galo sem brilho e lá no Vasco gostam muito, e ali quase o Atlético chega ao terceiro gol e aí o juiz apita o final da partida. Aliás, falando em juiz, o senhor Rafael Claus ontem, assim, eu sou um defensor do trabalho do Claus no geral, porque eu acho que no nível da arbitragem brasileira ele se destaca. Eu já vi ótimas arbitragens do Claus, eu acho ele um árbitro experiente, um árbitro que consegue levar o jogo, mas ele precisa rever aí o posicionamento dele no que diz respeito aos jogos do Hulk. Claramente, ele que se diz um árbitro tão experiente, e é de fato, né, acabou de apitar a final de Copa América, é um árbitro que tem um currículo invejável aí em relação aos outros árbitros, ele não pode se deixar levar por uma mística ou por uma fama de um jogador que é a fama do Hulk, de cavar falta, de atrapalhar a arbitragem, de reclamar demais. As faltas claras no Hulk são faltas claras, né? Ele tem que dar as faltas. Ontem teve um lance de um carrinho, né, que travou o tornozelo do Hulk, de uma falta evidente, na minha opinião, falta evidente para cartão amarelo, o Claus nem falta deu. E ainda se posiciona ali na linguagem corporal, parece que é orgulhoso de mandar o jogo seguir. Faz assim, manda levantar. Foi falta, e não foi pouco falta não. Então assim, eles enchem a boca para falar, e a gente viu até alguns árbitros dando entrevista sobre o Hulk, sem falar quem é quem, né? Recentemente, salvo engano, foi a ESPN que publicou umas aspas lá de uns árbitros, porque ele atrapalha o jogo, falando do Hulk. Vocês enchem a boca para falar mal do jogador, então no mínimo apita com correção o jogo do cara, né? Quando o cara faz simulação, quando o cara fica no chão sem necessidade, quando o cara reclama demais, beleza. Criticar, mas quando o cara sofre uma falta clara, a obrigação do árbitro é marcar a falta, e foi uma falta claríssima, não marcada. Então, enfim, fica essa crítica também à arbitragem, porque o Hulk a gente já criticou em alguns momentos, eu acho que ele tá melhorando, tá? Desde a última expulsão dele lá contra o Palmeiras, né? Acho que ele tá mais contido nas reclamações, fica os parabéns aqui ao Hulk em relação a isso, mas no histórico do Hulk no Atlético a gente sabe que ele é um jogador que se excede em reclamações, se excede no tanto que ele se incomoda com a posição da arbitragem, isso atrapalha inclusive o jogo dele em vários momentos, mas quando ele é prejudicado, quando não há uma arbitragem justa nos lances dele, a gente tem que vir falar também, defender o nosso, né? A gente critica o nosso quando erra, tem que defender o nosso quando a arbitragem erra com ele, que foi o caso, sem dúvida nenhuma, ontem do Claus nesse jogo contra o Vasco. O Claus, portanto, apita o final do primeiro tempo, e aí o jogo volta para o segundo tempo. E aí, pessoal, aqui é a parte da análise que eu vejo que há um pouco mais de diferença nas opiniões, pelo menos no que eu li na internet, e tá tudo bem, tá? Esse aqui é o canal do Frossar, esse quadro é o Cabeça Fria, que é o meu quadro de análise do jogo, portanto, essa é a minha análise do jogo. E você que está aí me assistindo pode, evidentemente, discordar de mim, é seu direito. Se quiser, inclusive, fazer comentário discordando, fica à vontade, desde que com educação. Tem muita gente que não sabe lidar com discordância e começa a atacar quem emitiu a opinião. Ataca a opinião, né? Opine de forma contrária, traga seus argumentos, mas sem atacar quem emitiu uma opinião contrária. Então, coloque embaixo a sua opinião em relação ao segundo tempo do Atlético, discordando ou concordando, é seu direito, evidentemente, mas com respeito. Vamos tentar fazer um esforcinho, não é difícil, para melhorar o nível do debate na internet, beleza? O que eu acho? Que foi um excelente segundo tempo do Atlético. Por que eu falo isso? O Vasco, obviamente, precisou se lançar ao ataque. Em dado momento do segundo tempo, inclusive, coloca o Coutinho, que não arrumou nada, foi muito bem marcado, né, no tempo que esteve em campo, mas certamente será um jogador de desequilíbrio no futebol brasileiro. É craque de bola para o nível Brasil, com certeza. Só que o Atlético teve a postura de um time que ganhava por 2-0 em casa e que tinha o jogo controlado. O Vasco não teve chances reais de perigo, não exigiu defesas milagrosas do Matheus Mendes em nenhum momento no primeiro tempo. E o Atlético tinha uma escalação em campo que permitia a ele, Atlético, se manter estável do ponto de vista defensivo e, quando possível, na boa, sem correr riscos, aproveitando erros do adversário, se lançar buscando um contra-ataque. Foi exatamente isso que o Atlético fez. Eu li alguns comentários na internet. É muito melhor controlar o jogo com posse, porque o Atlético deixou a bola demais com o Vasco. Gente, é óbvio que é melhor controlar a bola com posse.
Todo mundo prefere, né, fazer a famosa cera técnica, que é ter a bola e rodar a bola, trocar passes e aproveitar a bola no pé para o tempo passar quando você está ganhando o jogo, do que você ter que se defender. Mas nenhum time do planeta Terra tem a posse de bola em 100% do jogo. Você pode ter a posse, é difícil, mas você pode ter em 70% do jogo, em 80%, se você pegar aí o Barcelona contra um time, o Almeria lá no jogo do Espanhol, você pode achar 80% de posse de bola, 85%, mas o adversário em algum momento vai ter a posse. E o que você tem que fazer, porque futebol é um jogo de ataque e de defesa, é fechar os espaços e impedir que o seu adversário... Cachorrinha tá nervosa aqui em casa. Fechar os espaços e impedir que o seu adversário ataque esses espaços e chegue ao lance de perigo e chegue ao gol. Foi exatamente o que o Atlético fez. O Vasco, no segundo tempo inteiro, não teve duas jogadas de real perigo. Aliás, eu lembro de uma. Vou até pegar aqui o celular para colar o nome do atacante, que é um atacante reserva que entrou no Vasco. Emerson Rodrigues. Aos 16, o Vasco conseguiu cruzar uma bola na área, 16 do segundo tempo, e ele cabeceou uma jogada que passou relativamente perto, nem foi também aquele perigo do gol do Matheus Mendes. E o Atlético também teve uma bola aos 18 com o Scarpa. Um contra-ataque puxado pelo Atlético, o Bernard, salvo engano, progride com a bola pelo lado direito, a bola vem na área, o Scarpa finaliza, a bola é desviada e passa perto, bem perto do gol do Léo Jardim. Você tem um 2-0 contra, gente, você ocupa os espaços, fecha os espaços, deixa o adversário ficar trocando passe, problema nenhum o adversário trocar 583 passes na intermediária, desde que ele não leve perigo ao seu gol. Se a gente tivesse visto no segundo tempo que, a gente correu muito risco, o Vasco criou 8 chances reais de perigo, meteu 3 bolas na trave, o Mendes teve que fazer 3 milagres aí, eu ia estar aqui concordando com vocês. Cara, o Atlético não soube se defender e arriscou o resultado. O jogo que eu vi foi um jogo que o Atlético ocupou bem os espaços, sim, deu um pouco mais de posse de bola para o Vasco, isso faz parte, é normal. O Palmeiras faz isso em alguns momentos, vários clubes que a gente já viu serem campeões de muitas competições fazem isso. Marcou um pouco mais em bloco baixo, é perfeitamente normal e tem que fazer, mostra um repertório defensivo também, e teve uma bola, pelo menos, para matar o jogo no contra-ataque. Aliás, o jogo já estava morto, por assim dizer. Estava 2-0 e o Vasco, em momento algum, chegou perto, ou muito perto, de fazer o primeiro gol, que seria o gol que diminuiria o placar. O próprio Milito admite isso, que em dado momento do jogo ele coloca o Lianco, salvo engano, entrou na vaga do Scarpa, um zagueiro a mais para controlar ainda mais ali aquela marcação pelo lado do campo. Eu não sinto vergonha nenhuma de ver meu time se defendendo quando tem um 2-0 a favor, desde que sejam se defendendo com organização, sem sofrer toda hora. O saber sofrer, que a gente ouve tanto na imprensa e várias pessoas falam, é isso. É não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário criar chances claras. Se o seu adversário tá chegando toda hora na sua área, tá finalizando, seu goleiro tá tendo que fazer milagre, a bola tá pegando na trave de 5 em 5 minutos, você não tá sabendo sofrer. Você tá contando com a sorte ou com uma atuação brilhante do seu goleiro. Não foi o caso do Atlético. Eu nem gosto muito desse termo do saber sofrer, mas um time que sabe sofrer é um time que marca bem e mesmo quando o adversário tem a bola, não é ameaçado de gols, ou pelo menos quase não é, que foi o caso do segundo tempo do Atlético. Para mim, segundo tempo de manual, entraram jogadores, vou colar de novo para não esquecer de ninguém, entraram Saravia, Lianco, Vargas e Paulo Vitor. O Lianco muito bem nos minutos que esteve em campo, eu confesso que eu não vi a atuação do Lianco ali em loco, porque nos minutos finais, na reta final do segundo tempo, eu desço para a zona mista para fazer as entrevistas com os jogadores, então o Lianco entrou, eu já estava no processo de descer, mas depois eu peguei o VT do jogo e vi os lances do Lianco, realmente é um cara que dá para ver que tem uma imposição física muito interessante, né? Um cara que sabe usar ali a força física que tem. Me parece um zagueiro com boa recuperação também, não é porque é forte, é alto, que é lento, e é um cara que eu tenho certeza que vai ajudar bastante nessa zaga do Atlético. Então, gente, certinho. O Atlético terminou o primeiro tempo ganhando por 2-0, poderia ter ganhado por 3 ou 4, porque criou chances para isso. Teve gol anulado, teve uma bola tirada debaixo da trave, e no segundo tempo controlou o resultado. Fechou os espaços, tocou a bola quando pôde. Sim, viu o Vasco tendo mais a posse, mas uma posse inócua, uma posse infértil. Infértil existe? Não sei, acho que sim. Então, cara, deu tudo certo. 3 pontos na conta, 2-0 a favor. O Galo voltando a vencer sem tomar gols. O Atlético não vai
golear todos os adversários. Não é todo jogo que você fez 2-0 que você tem que estar lá em cima dos caras para fazer 3, 4, 5. Num jogo de mata-mata, beleza. Pô, eu fiz 1-0, mas o adversário tá frágil defensivamente. A gente tá levando perigo, a gente tem uma qualidade para fazer o terceiro, o quarto, o quinto, vamos para cima, porque num jogo deste mata-mata, você faz muitos gols, você mata o confronto já no primeiro jogo, né? A gente tem Libertadores aí. Daqui a pouco eu retorno para minha mãe aqui que tá me ligando. A gente tem Libertadores aí, Copa do Brasil pela frente e isso vai acontecer. E aí sim você precisa aproveitar melhor essas oportunidades para matar o jogo, para ampliar o resultado. Mas no Brasileiro vai ter jogos que você vai precisar jogar com um pouco mais de inteligência defensiva. Foi o que o Atlético fez ontem. Tá de parabéns o time do Milito, tá de parabéns o Milito, porque o time que ele mandou a campo cumpriu exatamente o que ele pediu. Ele até falou uma coisa curiosa ontem que é meio óbvia, mas é bom a gente lembrar. O treinador ele toma as decisões táticas e de escolha de titulares, etc., antes do jogo. Depois do jogo, é mais fácil você avaliar o que deu certo e o que deu errado. É muito mais fácil para ele, Milito, ir para a coletiva quando deu tudo certo e analisar as escolhas dele porque elas deram certo. Ontem, por exemplo, Paulinho de ala. Pô, se desse errado, se o Atlético tivesse tomado um gol numa jogada de transição pelo lado direito, que faltou lateral para aquele lado, todo mundo ia falar: pô, Milito, colocou o Paulinho também no lugar do Arana aí, ó, tomou o gol para aquele lado. Mas não, deu certo. Paulinho ocupou bem os espaços defensivos que ele tinha que ocupar e com a bola foi decisivo no primeiro gol do jogo. Então é isso, o futebol é correr riscos, é feito de escolhas, você toma as suas decisões e elas podem dar certo ou podem dar errado e o nosso papel é vir aqui e analisar com maturidade o que deu certo, o que deu errado. No caso de ontem, na minha opinião, deu tudo certo. Partida próxima da perfeição do Atlético, tem pontos a melhorar? Claro que tem. Não existe time nenhum que está impecável, né? Você pode melhorar a bola parada, como o próprio Milito falou na pergunta que eu fiz a ele na coletiva. Você pode melhorar, trabalhar um pouco mais essas jogadas de contra-ataque para nesse tipo de jogo que você já está ganhando e se o adversário tem a bola, você ser mais mortal numa jogada de transição. Mas dentro do que a gente tinha à disposição, dentro do time que foi a campo e dentro da proposta de jogo que o Milito escolheu para o jogo de ontem, partidaça, vitória maiúscula, vitória muito importante para a sequência da temporada. Estou muito feliz, muito orgulhoso e agora é pensar no próximo jogo, no Corinthians no fim de semana, também na Arena, semana cheia, vale lembrar, o Galo jogaria contra o Atlético Paranaense no meio de semana, já te retorno, mãe, peraí. E esse jogo foi adiado e agora o próximo jogo é o Corinthians, tem uma semana cheia para trabalhar, vai dar tudo certo, se Deus quiser, vamos buscar mais uma boa vitória. E é isso, obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Deixa o like, se ainda não deixou, me dá essa moral, me ajuda também mandando esse conteúdo para os amigos. A gente se encontra hoje à noite, às 7 horas, 19 horas, daqui a pouco já, no Falazada, na nossa live fixa aqui do canal, toda segunda às 19 horas. Até mais tarde, saudações atleticanas e um grande abraço.